Imagina você ser uma criança que some de uma forma totalmente anormal e misteriosamente você volta, só que você já não é mais o mesmo. Você é uma criança que tem resquícios de algo que vai muito além da nossa capacidade de compreensão. Uma criança que antes normal agora é totalmente anormal. Então, os relatos de hoje são exatamente sobre isso, sobre crianças que por um acaso desapareceram de alguma forma estranha e quando voltaram os pais perceberam que já não era mais aquela mesma criança que voltou. Muito prazer, eu me chamo Yara e eu trago vídeos aqui todos os dias no canal, então eu espero muito que você goste do meu tipo de conteúdo e se você gostar, não se esquece de se inscrever aqui embaixo, ok? Ok. Então bora lá. O nome do nosso primeiro relato se chama O Menino da Neblina e foi enviado por Miriam e ela é de São José dos Campos. Em 2016, meu filho Caio, de 8 anos, sumiu por quase 2 horas durante uma trilha que fazíamos em família. Era uma tarde clara, quente, mas de repente, enquanto caminhávamos, uma neblina densa tomou conta de toda a trilha, sim. E rapidamente, às pressas, com aquela neblina que estava se formando, eu comecei a gritar pelo meu filho, sabe? E, bem, procuramos desesperadamente e até que a neblina simplesmente desapareceu. Do mesmo modo que ela apareceu, ela se dissipou de uma hora para outra. E Caio, o meu filho, estava lá, parado no mesmo lugar onde o vimos pela última vez. Mas já havíamos procurado ali. Sabe, no meio daquela neblina, a gente havia procurado ele meio naquele cantinho, porque afinal de contas era o último canto em que eu o havia visto. E ele não estava ali. Foi assim, uma coisa absurda, porque naquele momento eu estava tão preocupada com o meu filho e tão sem entender como uma neblina se formou ali e como ele estava e não estava de repente. Mas, sabe, ele tava parado e completamente seco, sabe, sem sequer parecer suado ou cansado de toda aquela trilha que nós estávamos fazendo. Eu o observei naquele momento e ele estava agindo normalmente. Não parecia que nada tinha acontecido e eu cogitei que todas as preocupações que eu havia sentido naquele momento fosse apenas, sabe, preocupação de mãe. Mas eu ainda assim sentia que havia algo, porque alguma coisa estava me incomodando em toda aquela cena, aquele acontecimento, sabe? E durante as semanas seguintes, ele parou de dormir direito. Sempre acordava lá pelas 3 horas em ponto da madrugada. Sempre, sabe, ele ia na porta e ficava a encarando. E às vezes encarando a rua por uns exatos ali 6 minutos. Depois voltava para a cama e sem lembrar de nada, ele voltava a dormir. Bem, eu sei que ele não lembrava de nada porque no início eu perguntava para ele o que ele estava fazendo, ou por que ele estava fazendo aquilo, ou o que ele estava vendo, né? Porque afinal de contas aconteceram várias vezes e ele sempre me contava que ele não lembrava de ter ido até a porta ou olhado a rua. Mas havia acontecido, afinal de contas eu ouvia ele levantar e sempre ir. Mas enfim, bem, depois, sabe, de tudo, eu decidi simplesmente viver. E eu achei que aquilo ia passar. Mas a escola sempre ligava dizendo que ele sussurrava uma língua desconhecida, sabe, durante as aulas. E às vezes eu o pegava parada em frente a um espelho do banheiro, sorrindo.
mas não tinha reflexo no espelho. Eu tinha muitas perguntas, porque muitos acontecimentos haviam acontecido depois daquilo na trilha. E entre todas as perguntas que eu fazia para o meu filho, quer dizer, que nem sequer lembrava de ir na porta e esse tipo de coisa, eu acabei perguntando por que ele fazia aquilo. E ele respondeu com uma voz assim que, gente, eu senti que não era a voz dele. Não era ele. Eu me recuso a admitir que era o meu filho. E ele disse o seguinte: porque agora eu sei como vocês são por dentro. O que eu posso dizer? Em meio a todos os acontecimentos que eu volto a dizer, aquilo já estava me aterrorizando. E acabamos levando ele em médicos, psicólogos, e eu o levei até em uma benzedeira. Sim, porque eu já comecei a achar que aquilo, bem, não era algo do nosso mundo. E ela não falou nada. Com o tempo, ele foi voltando ao normal. E, bem, não podemos dizer exatamente que foi ao normal. Com o tempo, a gente foi vivendo a vida e aqueles acontecimentos foram parando de acontecer frequentemente, como antes acontecia. Mas, o que eu posso dizer? Ai, amiga, ela quer dizer isso aqui, mas o que eu posso dizer é que ao menos parece que ele voltou ao normal. E nunca mais a gente foi naquela trilha. E até hoje, quando há neblina, ele para tudo o que está fazendo e sorri. Como se alguém o estivesse chamando, sabe? Ai, gente! Gente, eu achei muito interessante essa parte em que ela cita que quando a neblina, né? Quando há neblina, é como se ele voltasse a ficar hipnotizado. Nós sabemos que o ser humano, ele é como um vidro. Ele pode ser quebrado e moldado, segundo a vontade de uma outra pessoa, ou vamos dizer aqui, de um outro ser. Quando eu digo que ele pode ser quebrado, gente, é levar alguém aos limites em que ele acaba sendo submisso e dependente. Isso não é nada saudável, tá? Isso é coisa de psicopata mesmo. Vocês entendem o que eu quero falar? A questão da névoa, eu acho muito interessante, que eu vou trazer para esse ponto que eu citei agora, é que eu acho que quando ele vê a névoa, ele sente que algo está se aproximando dele, que ele precisa, sabe, estar ali para receber aquela ordem ou esse tipo de coisa. Não sei se vocês entendem o que eu quero dizer, mas é meio que eu penso isso sobre esse relato, que a névoa é como se fosse a lembrança de algo muito além do que a gente é capaz de cogitar que exista ou que aconteceu com ele. Não que eu estou dizendo que ele foi quebrado, não. Estou só citando um exemplo, sabe? Eu acho muito interessante, eu espero que esteja tudo bem agora com ele, esse relato. Mas, sempre tem um mais no meio da história. Ela não conta que se ele falou alguma coisa, o que aconteceu, para onde ele foi ou deixou de ir. Se, na minha cabeça, né, e eu acredito na cabeça de qualquer um, se fosse algo bom, ele não teria voltado da forma que ele voltou. Então, acredito que talvez tenha ido talvez para Sete Além, porque Sete Além é um lugar assim horrível. E, bem, há várias formas de ir, né? Já houve vários relatos. Quem assiste relato entende que qualquer lugar pode acontecer. Mas o que vocês acham? O que vocês acham que aconteceu? Eu acho que, pelas circunstâncias de todo o relato, ele foi quebrado. Não precisa ser quebrado do jeito que eu falei, mas aonde ele foi talvez não tenha sido um lugar bom. E quando ele vê essa névoa, ele sente que pode voltar para lá e ele fica daquela mesma forma, extasiado e incapacitado. Ele se sente incapaz de fazer alguma coisa. Entendem o que eu quero falar? E aí fica só inerte.
esperando tudo passar, e quando tudo passa, ele volta a viver a vida. Eu acredito que seja isso. Então, assim, sobre a benzedeira também foi uma questão que não foi aprofundada no relato. Eu fiquei curiosa para saber se ela falou alguma coisa interessante ou não. Você disse que ela não falou nada, mas é difícil uma benzedeira não falar alguma coisa. É muito difícil. Mas enfim, você não quis colocar, então tudo bem. E eu espero que esteja tudo bem com ele agora, porque tem que estar tudo bem, né? Eu torço para que esteja tudo bem no final das contas. Eu torço para que todo mundo fique bem. E a cada relato aqui, eu não sei. Mas enfim, obrigada pelo relato e eu espero que esteja tudo bem de verdade. E que fique tudo bem no futuro, tá bom? Beijo, cheiro e até o próximo relato. Porque, bem, na verdade eu não espero que você envie outro relato. Não seu e não com seu filho. Mas bora lá. A gente vai agora pro segundo relato. E o segundo relato se chama A Menina e o Buraco no Quintal. Foi enviado por Rodrigo. Inclusive, é um nome fictício, tá? Não é o nome dele. E ele mora em Curitiba. E todos os nomes tá trocado. Nossa filha Lúcia desapareceu em casa. Nós estávamos brincando de esconde-esconde e eu fui contar. Quando contei até o 20, eu fui procurá-la e nada. Procurei em todos os cantos, chamei minha esposa, chamamos vizinho, bem, polícia, cachorro farejador, tudo para achar ela, mas nada. E durante 2 dias ninguém achava uma pista sequer sobre ela. Mas na madrugada do 3º dia, um choro abafado acabou vindo do quintal e eu corri para lá. E vimos que o chão ao lado da mangueira, da mangueira mesmo, tinha afundado. Dentro do buraco de quase 2 metros estava Lúcia. E ela estava sentada, sorrindo e repetindo. Eu fui para baixo, fui brincar com eles. Quem é eles? O mais estranho? Ela não tinha um arranhão sequer, mesmo tendo supostamente caído naquele buraco. Suas roupas estavam limpas e ela olhava para mim como se eu fosse um estranho e não o pai dela. Nos 2 dias seguintes, ela desejou... Ai, gente, é normal. Infelizmente é normal, mas é tão... Nos 2 dias seguintes, ela desenvolveu comportamentos bizarros. Dizia que não gostava mais de brinquedos e sim de... Gente, ossos. Ela gostava de ossos, gente. E bora lá, que ela vai dizer uma frase aqui, ó. Porque eles contam segredos. Não entendi. E, bem, à noite ela ficava andando descalça pela casa, conversando sozinha. Um dia vi que ela escrevia palavras invertidas com carvão na parede do seu quarto. E, bem, levamos Lúcia a médicos, terapeutas e até um centro espírita, e todos diziam que ela estava fisicamente saudável, mas que havia sim uma mudança, e era uma mudança emocional e muito profunda. E a cada dia sentíamos mais que havia algo nela, sabe? Uma presença, uma coisa assim, totalmente anormal e fora do comum, porque antes disso acontecer, sabe? Porque era nítido que ela não estava sozinha. Às vezes ela olhava fixamente para objetos, como por exemplo o ventilador, e sussurrava coisas como: ele está girando do jeito errado, ele quer cair. E uma noite eu acabei acordando com o som da risada dela, mas, bem, não vinha do quarto dela. E eu acabei seguindo o som e fui até o quintal, e lá estava Lúcia, de pé ao lado daquele mesmo buraco. E estava vestida com o seu pijama, os olhos completamente abertos, encarando a escuridão dentro do buraco. Nossa, eu tremi instantaneamente.
E logo perguntei para ela: Lúcia, o que você está fazendo aqui? Ai, Deus. Perdão. Não foi um susto de medo, tá? É porque o por onde eu estou lendo ia caindo. E aí, instantaneamente, eu levei um susto. Sempre quando algo vai cair da minha mão, eu levo um susto junto. Bora lá. Aí ela respondeu: eles pediram para eu voltar. Disseram que você não vai sentir a minha falta. O tom não era ameaçador. Era calmo demais, como uma criança contando uma história inocente. No dia seguinte, eu tapei o buraco com cimento, terra e pedra. E, bem, foi tudo o que eu encontrei, e se eu encontrasse algo a mais, eu tamparia com tudo o resto. E fui dormir aliviado, porque afinal de contas, aquele buraco já não existia mais. Mas na noite seguinte... Ai, gente... O buraco estava aberto de novo, como se nada tivesse sido colocado ali dentro. Inclusive, eu havia colocado até cimento. Gente do céu, as coisas foram se intensificando e, numa certa manhã, encontramos todos os espelhos da casa riscados com as palavras: nós somos mais de um. E, bem, novamente estava tudo escrito ao contrário. A minha esposa, ela ficou tão abalada, sabe, que passou a dormir no quarto com Lúcia, temendo deixá-la sozinha e que algo acontecesse novamente com ela. E em uma das madrugadas, ela acordou gritando. Disse que Lúcia estava sentada na cama, de olhos fechados, mas com a boca se movendo, como se estivesse falando com ela. Eu não sei o que pensar dessa cena. Eu vou até parar um pouquinho, não sei o que pensar dessa cena, porque eu tô aqui na cama, a mulher, ela tava deitada e a minha do outro lado, com os olhos fechados, falando sozinha. Eu não sei, enfim. Mas o que mais nos apavorou foi o seguinte detalhe: ela descreveu que, por um momento, viu rostos diferentes se formando sobre a pele da menina. Ai, Deus, como se algo tentasse sair de dentro para fora, mas sem romper nada, apenas se moldando a carne. Eu sei, eu imaginei, sabe, a cena. É uma coisa assim de filme de terror mesmo. Hoje Lúcia tem 12 anos. Cresceu normalmente e, bem, sem mais episódios aterrorizantes. Nunca mais mencionei ou ela mencionou aquele buraco, mas às vezes ainda encontramos parada em frente ao espelho do corredor, sussurrando sozinha. E o mais perturbador vem por aí. Quando chamamos seu nome, ela vira sorrindo, como, sabe, com um olhar frio, fixo, como se estivesse esperando uma ordem. E sempre que chove forte e o quintal fica encharcado, ela se senta à janela e murmura: hoje eles vão tentar sair de novo. Ai, gente, finalizamos por aqui os relatos. Ai, que loucura. Eu fico assim, impactada, porque é a mesma questão que eu falei do anterior. É como se fosse vou repetir brevemente e rápido, como se fosse uma hipnose, como se ela tivesse sido quebrada, moldada, para que recebesse ordens. Me diz aí o que vocês acharam, comenta aí o que vocês acharam, mas eu acho muito perturbador. E existem casos em que as crianças, elas crescem e esquecem tudo o que passou, mas aqui não. Esses dois, o que eu achei muito interessante, muito semelhante, inclusive foi os únicos que eu achei aqui no e-mail, que achei muito interessante foi a questão de que eles são muito parecidos, mas aconteceram de formas diferentes. O início foi totalmente diferente, um foi numa névoa e outro foi num buraco, mas ele nem sequer citou se esse buraco já existia antes ou se esse buraco começou a existir depois que tudo isso foi acontecer, né? Que a criança foi encontrada dentro dele e tudo mais. Isso
É uma questão a se pensar. Eu sempre deixo muitas questões aqui se pensar. Vocês já prestaram atenção? É porque eu sou muito curiosa, eu sou muito detalhista, gente. Vocês não imaginam o quanto eu sou detalhista. O quanto eu gosto sabe, de fuçar os pequenos detalhes, porque eu acho que eles fazem total diferença. Mas enfim. E que bom, né, que ambos cresceram bem na medida do possível. Mas que loucura. É isso, né? Não tem muito o que falar sobre o vídeo de hoje. Apenas é um tema forte, impactante e muito sensível. É isso que temos para hoje. Mas enfim, se você gostou do vídeo de hoje, não se esquece de curtir, comentar e, sobretudo, se inscrever no canal aqui se você não for inscrito, porque tem vídeo todos os dias, ok? Ok, então ó, beijo, tchau e até o próximo vídeo.